Salve, salve galera, mais uma edição do Podcast aqui no canal e hoje a entrevista é especialíssima porque temos Alexandre Barros conosco. Alex, seja muito bem-vindo, é um prazer inenarrável tê-lo conosco e cara, pra mim pessoalmente é uma honra trocar essa ideia com você, seja bem-vindo. Já tô sendo lisonjeado desse jeito, obrigado. Obrigado. Mas não é pela idade, não é pela idade, é pelo senhor, talento. né, senhor? Pela idade eu ganho dele, né? Obrigado, é um prazer também estar aqui com Não, você. mas já Não, que é o pra mim Fausto também. deu a deixa, pô, a resenha com os dois à nossa É frente, isso. Felipe. Porque eu acho que nesse caso dá pra falar que o Fausto pegou o Alex no colo, né? Se não pegou no colo, falou, calma aí, garoto, é uma honra, Alex, porque, óbvio, Fausto, a gente tá fazendo esse trabalho aqui até para divulgar mais o mundo duas rodas, mas você viu, eu trouxe meus filhos aqui para conhecer o que pra mim é um ET. Porque se o cara é o único a chegar, assim, a gente respeita todos que estão ali. Lógico. Tem gente ali perto na cara do gol. tem. Mas ninguém antes. E ninguém depois. E ele foi, e se só tivesse no grid, já ia ser, legal, chegou no grid. Chegou e fez barulho, Fausto. Então realmente pra gente é uma honra enorme. Um ET das pistas. E eu queria até perguntar, Fausto, pra ele nesse sentido, como é que nasceu esse ET? Como é que foi ser esse ET pra construir essa carreira e chegar lá? Não é pra tanto, né? Não. Vamos lá, assim, eu venho de uma época, a minha época era uma época, que teve uma época antes da minha, que era o Tucano, o Denise, o Fausto sabe muito bem, Edmar Ferreira, foi uma era de ouro do motociclismo brasileiro, que os pilotos brasileiros naquela época eram muito bons. Então o seu Eloy Gogliano, Eloy, que é o pai do motociclismo que eu chamo aqui no Brasil, ele trazia os campeões do mundo da época, ele chegou a trazer Kenny Roberts, Barrichini, John Cecotto, para correr com ele, fazia uma corrida internacional, chamava Copa Brasil na época. Este final do ano trazia esses pilotos que eram os campeões da época. E os pilotos brasileiros como Girotto chegou a ganhar corrida do campeão do mundo. É a mesma coisa que a gente fazer hoje uma corrida internacional aqui em São Paulo, trazer o Mark Marques, o Banhaia, não sei o quê, aí um garoto brasileiro de 18 anos vai lá e ganha deles. O garoto brasileiro Imagina. como o Alexandre Barros. Não. Então assim, teve essa geração, que é antes da minha, que era uma geração muito forte. Não sei qual foi o problema, porque eu não vivenciei essa área, falta de recurso, as coisas eram mais difíceis, eu acho, comunicação, era um outro momento, estamos falando da época de 70, 80, né? Sim. Eu comecei a correr em 78 de ciclomotor, mas eu só cheguei na categoria principal em 83, que era 250 na época, que é equivalente à Moto 2 hoje, aqui no... E a minha época, depois que teve um corte de importação, as coisas ficaram difíceis, não tinha, era escassez de peças, não tinha nada. Então a gente tinha que construir tudo, né? E tinha que trazer as coisas. E a importação era proibida naquela época. Não era nem que tinha que pagar, era proibida. Então isso deu impacto nas competições aqui no Brasil muito grande. Era a minha época. Então foi uma época difícil. As divulgações não existiam, né? Era tudo à base de revista. A gente ia na Banca Cidade Jardim comprar a revista Moto Sprint para tentar copiar as motocicletas, fabricando as motos aqui, porque não tinha televisão, não tinha nada, as comunicações era a época da carta, que se escrevia carta ainda, a gente fala isso, parece que faz tanto tempo. Então, tudo era mais difícil, era uma época que o mercado brasileiro era pequeno, não tinha uma importância, significância como é hoje, globalmente. Então, para mim, foi muito difícil ser brasileiro e conseguir trilhar e ter as oportunidades da forma correta, né? Que é diferente do momento hoje que a gente vive. No momento hoje a gente vive um momento de expansão. O Brasil não sei se é a quarta ou quinta economia de motocicletas do mundo. É importante ter um piloto brasileiro no Mundial, por uma questão até estratégica das fábricas, dos fabricantes de moto. Então tudo isso tem peso a favor hoje de um piloto brasileiro. Lógico que depois você precisa também ser bom, ganhar a corrida. Aí entra a parte, depois a gente conversa, fazer sua parte. Mas tudo prospera para que isso aconteça. Na minha época era tudo ao contrário. Por exemplo, para entrar numa equipe italiana ou numa equipe espanhola, que eu consegui, eu tinha que fazer mais que aquele. Caso contrário, Claro. Por exemplo, na Espanha tinha patrocínio, o italiano tinha patrocínio, o brasileiro não tinha patrocínio. Então, para que eu vou pegar um piloto brasileiro se ele não me traz recursos para poder financiar a equipe? Então, tinha essas dificuldades. Então, assim, não era só difícil chegar, também difícil se manter. E se você não consegue resultados, e aí tem parte política no meio também, principalmente na MotoGP, não consegue ter consistência, as coisas esquecidas, né? É um mundo assim, lindo, maravilhoso,
mas também cruel por outro lado, que assim, não fica te dando oportunidade toda hora, errei, papai. Não, errou, vira a página. Como já aconteceu com outros pilotos, vários outros pilotos que não teve, chegou lá, mas não conseguiu se manter, e já aí é passado e entra outro piloto novo, né? Para o pessoal situar, você é de 1970, né? Isso, Alex? 70. E vocês dois se conhecem há quanto tempo, Fausto? Eu conheci o Fausto, 30 anos. mais ou menos isso aí. Foi na época... Da 250, né? 250, Na época da 250, com o Pedro Fausto, que era o mecenas do Foi motociclismo. quando eu ia pro Mundial, vai. Foi o último ano meu no Brasil, 85, acho que foi isso, 85. Aí 86 foi pro Mundial de 80, que a categoria que ainda existia, né? 80, que depois parou em 89. Você foi morar na Espanha, é isso? Fui morar na Espanha, perto de Barcelona, que é Terraça, a cidade. E eu fui para uma equipe, as motos 80 eram motos artesanais, não tinha nenhuma fábrica. Por exemplo, as fábricas fortes eram a Derby e a Krauser. Vocês nem sabem, né? Que eram fabricantes de scooter e kits de motocicleta. Eu entrei pela Altiza, que era um fabricante de kits de scooter. E fabricava essa motocicleta, né? Então eram motos mais caseiras, né? E quem dominava sempre era a Espanha com a Alemanha. Vai dentro desse... Kreidler, Uvo, né? É, isso aí. A Uvo Casal também, que é holandesa, que era o motor. Portuguesa. Então, eram motos mais artesanais, não era Yamaha. Aí depois, quando saíram 80 para 125, aí sim começava os fabricantes. Tinha a Garelli, aí Honda, aí depois entrou a Yamaha, aí já eram fabricantes de maior peso. Fala aí, Fausto, manda uma pro Alex. Pois é, salve rapaziada, a gente está aqui muito satisfeito de tê-lo conosco, o melhor piloto da história do Brasil, Alexandre Barros, que tem uma carreira ímpar, é um ponto fora da curva no motociclismo brasileiro e internacional, respeitado na Europa inteira. Ele está falando da Espanha, a Espanha sempre foi uma grande força no motociclismo, mas o Alex, eu tive a oportunidade de estar com ele na Itália, ele é uma celebridade por onde passa, Interlagos não vou nem dizer, né? Mas eu acho que o Alexandre, ele reúne muitas qualidades que naquela época especialmente eram raríssimas, né? A vontade, a determinação, a insistência, o treinamento, a forma de se conduzir dentro e fora da pista, e isso o levou, como ele falou agora, a chegar à categoria máxima na época, 500, depois de MotoGP, e lá permanecer por mais de 2 décadas, o que é muito difícil a gente ver pilotos chegarem hoje na MotoGP e não conseguirem se fixar, mesmo sendo campeões do mundo em classes de acesso. E o Alexandre entrou numa época que era muito mais complicado e conseguiu se estabelecer e se impor. Foi 4 vezes top 4 no mundo, venceu 7 grandes prêmios, teve momentos maravilhosos de botar o hino do Brasil para tocar na Europa e nos encheu de orgulho durante muito tempo. Então, eu acompanho o Alexandre desde o início, eu sei do empenho dele e sei que ele tem orgulho dessa carreira. E a gente sabe, o Brasil inteiro conhece o Alexandre e o mundo inteiro conhece o Alexandre e é uma referência da qualidade do motociclismo esportivo brasileiro, que hoje está mais bem representado em volume, mas pilotos como o Alexandre, a gente não teve nenhum desde que ele parou em 2007. Tá? Então isso tudo tem um grande significado e a sua presença aqui nos enche de satisfação e é de uma importância fundamental para impulsionar o motociclismo esportivo. Obrigado. Tô para encher a bola. Tô eleito. Não, mas a gente percebe até, a gente tá aqui para quem não consegue ver, aqui num aquário, né, feito do podcast com a Yamaha, no stand dela no festival, e a gente tá vendo o movimento, né? Quando o pessoal citou caramba, é o Alexandre Barros, é muito legal, porque primeiro impulso da Mas você sabe que o meu público é dos 35 para cima, né? É mesmo? Tá vendo? Porque a turma nova, eu parei em 2007, Sim. então o meu público, ele envelheceu também. Sim. Então quando eu vejo um garotinho que gosta, esse foi contaminado pelo pai, pelo YouTube. Que ele não acompanhou nada, não viu? Sim. Não... Mas isso que é legal, eu trouxe meus filhos por isso, porque eu acho que é um dever que as pessoas têm que ter, e para os meus filhos, o festival meu filho de 6, a gente parou lá na Casa do Chapéu, veio andando, e eu trouxe ele só para isso, porque eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso. Dar o tamanho que todo mundo tem. Então, esse cara aqui, você viu como eu falei, é o Pelé do Brasil, porque
Eles chamam o Marques de Pelé. É o Pelé, papai? Mas o Marques é um Pelé mesmo. Mas quando ele vê atual... Não, mas você é então Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno, pô. Alguém bom aí. O Marques é o Di Stefano, sei lá. Mas é curioso isso que vocês pontuaram em relação à carreira do Alex, porque eu, por exemplo, tô na casa dos 30, então em tese abaixo do seu público-alvo, digamos. Mas eu lembro do seu final na MotoGP. Você conseguiu acompanhar? Sim, e o que é curioso ver da sua carreira fazendo pesquisa aqui, eu estava estudando antes da gravação, é ver como você passou por diferentes momentos nas classes todas, né, Alex? Uma coisa que foi bacana na minha carreira é que eu peguei 4 gerações. Então, quando eu cheguei no Mundial, e inclusive eu não sabia disso, o Marcos que me falou, um dia que a gente fez um negócio num evento, a gente fez um bate-papo, eu fazia pergunta para ele e fazia para mim. E ele falou, Alex, sabia que você é o piloto mais novo que tem entrado na categoria principal? Eu falei, não, é você. Eu falei, não, eu sou o mais novo a ter ganhado. Sim. Mas entrado na categoria foi você. Eu não sabia disso. Eu achei que já tinham superado. Eu entrei com recém-cumprido 19 anos. Você entrou em 90, não foi? Em 90. Isso. Mas aí quando eu testei a moto eu tinha 18. Eu testei e tal, para ver se a equipe me contratar, que era a Cagiva na época, né? Então eu fiz uma corrida no final do ano, campeonato italiano, que misturava Superbike na época, que era uma novidade, junto com as 500. Estreiei no Japão, com 19 anos, sou de outubro, né? Então, parece que pelos cálculos aí, ainda sou o mais novo. Então, ter entrado tão novo assim, e a minha época era o Wayne Rainey, que eram os pilotos americanos que dominavam. O Rainey, a Tio Gardner também, que é australiano. O Dorn era garoto, tinha acabado de entrar. Pegou Mamola? Mamola era companheiro de equipe. Então eu entrei. Eu adorava esse nome, Wayne Mamola. Então, tem o Rei de Mamola e o Ron Aslan, né? Que era um piloto inglês, extremamente técnico, tinha até um estilo peculiar, né? Bem carenado, era um estilo diferente. Aí você pegava o Ed Lawson, Kevin Schwantz, eram todos pilotos da geração anterior à minha. E eu corri com eles, né? Até o Fred Spencer, que não era mais o Fred Spencer de 85, porque quando ele voltou, ele não voltou, ele voltou depois de um tempo, já não tinha desempenho, era uma pena porque não era o Fred que parou lá, né? Sim. Mas eu corri com ele. E o meu primeiro ano também foi o último ano do Ângelo Nieto. Vocês conhecem? O Ângelo Nieto, o último ano dele foi meu primeiro ano no 80. Eu Olha só os pilotos que eu corri. Não, eu também não chegava nem perto. O Ângelo Nieto, cara, 13 vezes. Não, 12 mais 1, 12 mais 1. E eu corri com ele. E até uma vez ficou nervoso comigo, porque eu queria ficar pegando a cola dele, não queria a cola. Que esse moleque tá aí do lado lá. Mas assim, eu tenho uma estima muito grande pelos filhos dele, porque eu conheci os filhos dele pequeno, e tinha uma relação até hoje muito boa. Então, eu pegando a geração do Robert, não sei o quê, depois veio a minha geração, que sou eu, o Crivillier, o Biaggi, Capirossi, Sete de Bernal, Kenny Robert Jr., Checa, todos os pilotos da mesma idade, assim. E depois vem a geração do Valentino e depois vem a geração do Pedrosa e Stoner, que foi o final da minha carreira. Então, e nesse tempo... O Marques você não pegou, não. Lourenço não. Lourenço, eu parei, o Lourenço foi no ano seguinte. Lourenço. Tanto que o Forcara estava comigo e foi trabalhar com ele. O que ano você parou, Alex? 2007. 2007. No Mundial. Sim, no Mundial. Não, eu acho muito interessante. Eu não me lembro se era na Globo, porque não tinha TV aberta naquela época. Eu sou de 81. Eu lembro, por isso que eu falei do Rainey Mamola, né? Porque passava, eu não sei se o Léo Batista, não era uma transmissão, era um compacto à noite, depois Fantástico, não era um negócio assim? Acho que era o Luciano do Vale na Luciano Band. do Vale, começou na Band, Na Band? Aí narrou a primeira vitória do Alexandre. É 93, exatamente. O Pascoal, o Oswaldo Pascoal, que trabalha comigo com a GNSPN, era um repórter, ele conta um monte de histórias suas. Era o... Eu acho que era o Luciano do Vale. Não, o Luciano do Vale e o outro, como é que... Porque comentava? Careca, esqueci o nome dele. O Eli Júnior. Ele Júnior fazia bastante, e aí quando podia o Luciano do Vale vinha. Porque o Luciano fazia muito futebol, né? Era muito, aí às vezes batia as datas. Mas nas corridas de madrugada, né? Sempre dava tudo ao vivo. E depois, quando a Globo levou, fazia a mesma coisa. Ela passava, acho que a única ao vivo de dia era o GP Brasil, que aí começou a ter o GP Brasil. E as de madrugada era tudo ao vivo, né, Fausto? De madrugada, e aí era compacto que fazia do resto do campeonato. A gente teve um debate recente que o Fausto estava enaltecendo muito o papel do Valentino Rossi numa mudança da MotoGP, assim, até de salário, até de tamanho das coisas. O impacto global muito forte. É isso que eu te pergunto. O que é o impacto do Rossi, Alex? A gente pode falar que, com todo o respeito ao Kevin Schwantz, Randy Mamola, que eram pilotos bem carismáticos, né? Vamos dizer, pilotos carismáticos. Estou falando os multicampeões, mas o Mamola tinha um carisma muito forte.
Kevin Schwantz era um piloto muito carismático, e assim, aí por exemplo, pega o Ed Laus, que é 4 vezes campeão, mas é um piloto mais técnico, mesmo menos carisma. Mas tem a época antes do... A gente pode dividir o campeonato, a história do motociclismo, né? Da MotoGP, antes do Valentino e depois do Valentino. Porque depois do Valentino, realmente, assim, o crescimento global, eu estou falando global, estou falando Brasil, Europa, no mundo inteiro, foi muito forte. Eu vou dar um exemplo para você. A primeira vez que a gente foi correr na China foi em 2005. E normalmente a gente saía da Europa, né? Todo mundo com o mesmo avião. E aí quando a gente chegou, no mesmo voo, a gente chegou junto. Cara, olha assim para cima, aeroporto grande, um monte de gente com camiseta amarela, com bandeirinha amarela. Aí eu olhei e falei, Vale, você já esteve aqui? Ele falou, Alex, é a primeira vez que eu tô chegando. Meu, um mundaréu de gente lá tudo com bandeirinha amarela. Assim, é a primeira vez num país que não tem tradição de motocicleta, que é outro, né? É um país muito fechado, vamos dizer assim, querendo abrir as fronteiras. Primeiro GP e uma multidão de chinês torcendo pro Valentino. Sim. Sendo que nunca tinha, não tem tradição motocicleta na China. Sim, sim. Então assim, isso é para você ver o impacto que ele traz até em países que estavam surgindo, vamos dizer assim, né? Então o Valentino realmente ele levou o patamar da competição global de motocicleta com um outro nível de reconhecimento, né? Cresceu muito, tanto que a Fórmula 1, o Bernie fez de tudo para levar ele. Vocês devem conhecer as histórias. Naquela época ele contou um monte pra teve uma época que ele ficou um ano inteiro treinando, ele treinava o tempo inteiro lá de Ferrari, andou bem. Puseram um contrato na mesa dele trienal de, se eu não me engano, vale 60 milhões de euros por 3 anos. Na época. Era um dinheirão, era 20 milhões, que era o que ganhava os hoje pilotos em dia, top na época. Hoje mas em dia é o salário Schumacher. alto ainda. Schumacher ganhava um pouco mais, mas assim, era um baita os outros ficavam em 10, 12. Isso, assim. Então, assim, por quê? Porque sabia que se levasse o Valentino, ia tirar a força da MotoGP e essa força iria. Só que o Valentino, inteligentemente, fala assim: aqui eu sou o Valentino, lá eu vou ser mais um piloto. Porque, lógico, com todo respeito, ele andava bem. Mas você chegar ao nível de pilotos para ser campeão do mundo de Fórmula 1, você tem que trabalhar. Não é só o talento, tem que descascar e isso leva tempo, né? Você tirar aquelas, né? O que faz o Alonso, o que faz o Schumacher, o que faz o Hamilton, o Verstappen hoje. Então, assim, para chegar nesse nível, tem que trabalhar muito, né? Só o Surtees que conseguiu fazer isso. Que era uma época mais romântica, menos diferente. Preparo. Hoje em dia, dificilmente você vai ver tanto o MotoGP indo para lá, não vou falar que é impossível, mas seria... Mas o contrário é impossível. Carro para moto eu acho que é muito mais difícil, não é, Alex? Carro para moto, Fórmula 1 e para moto. Isso, Apesar que eu vou falar, o Schumacher, que eu acompanhei alguns treinos dele, ele andando de moto, ele andava muito bem. É mesmo? Muito bem. Que ele até quebrou ali a... Tem uma época que ele ficava correndo. Ele pensou em correr, seguir carreira. Aí ele teve um acidente e aí isso deu uma parada, até porque ele estava com, 35 anos. Sim. Enfim, eu vou começar a fazer uma carreira nova, mas ele andava muito bem. Tanto que ele teve um treino em Valência, que o Mamola ficou treinando com ele a tarde inteira. Ele pegou a moto do Stoner, que era do Ducati, foi o meu último ano. Ele acabou de ser campeão do mundo, ele ficou a tarde inteira andando com o Randy e ele andou a 5 segundos do recorde da pista. Tudo bem que as motos eletrônicas hoje, naquela época, já podia fazer ajuda para o piloto ajudar o piloto, mas andar a 5 segundos do recorde, cara, não é para qualquer um. Não. Não é para qualquer um. E sim, foi um temporal para uma tarde de treino. Um cara que não é piloto de moto, mas assim, lógico que tem noção, tudo, mas não é piloto. Eu já andei com outros pilotos, inclusive com o Rubinho aqui, e andava bem. Só que para você fazer o andar bem e andar com a gente, tem uma escala. É a mesma coisa para piloto de carro. Só que a diferença de carro, você não vai andar 5 segundos, talvez você ande a 3, por exemplo, a 2. Sim. Né? Só que para tirar depois esse gargalo, que 2 segundos da Fórmula 1, você tá lá atrás. Né? Tá lá atrás. Mas assim, para tirar esse gargalo, e outra, é 2 segundos numa volta. Aí você precisa ter a constância, né? De fazer a coisa inteira. Aí entra um monte de coisa. Então, assim, não é uma coisa simples. E o Valentino, inteligentemente, soube tomar a decisão certa, né? E o Carmelo foi muito grato por isso, o Carmelo Espeleta. Sim. Porque isso reforçou. Ainda bem que ele tomou essa decisão. A presença dele, o que aconteceu com... Você pode reparar o seguinte, as coisas não são por acaso. O Valentino, quando recebeu essa proposta e ficou... Depois de tudo isso, surgiu a equipe VR46, começou a acontecer um monte de coisa. Por quê? Com medo de o nome do Valentino ser permanente dentro do circuito da MotoGP. Então, foi um braço da Dorna também interessante ter o VR46, a equipe, né, hoje, ter a presença do Valentino e a imagem dentro do Mundial e isso se expandir. E para o Valentino também,
naquela época, estava escasso os pilotos italianos. Não tinha. Era uma época que estava praticamente a Espanha estava. Não tinha ninguém. Estava acabando. Assim, os 10 primeiros da categoria principal era do espanhol, não tinha mais italiano. Estava virando um campeonato espanhol. Assim. Isso é problemático também para um campeonato internacional. E o Valentino, ao montar a equipe, o que foi? Foi impulsionar os pilotos italianos. Você pode reparar, é histórico. Pode reparar que depois que ele montou a equipe, o quantos pilotos italianos surgiu que começou a fazer frente, né, a ser, estou falando na MotoGP, tá? Lógico que é a categoria de base tem, mas na MotoGP começou a aparecer, voltar a ser campeão novamente os pilotos italianos, porque estava assim, não tinha mais esperança de ninguém, tirando ele, não tinha outro. Sim. E aí começou a surgir novamente os novos pilotos da academia dele, que ele faz um lindíssimo trabalho lá, né, com as categorias de base, enfim, lógico que isso também é interessante para a Dorna, também que tem essa entrada, né? E é interessante também, como a gente falou, de outros mercados que a gente possa fazer. Foi o trabalho que eu fiz lá atrás também, aqui com essa da Galícia. Com 8 anos, fizemos 10 garotos na época. É um trabalho árduo, é um trabalho que você tem que criar o filho. A verdade é assim, é que é igual criar um filho. Você pega, faz uma criação e cada piloto, eu trabalhar de uma forma individual. Aí tem o projeto da Red Bull, que ela faz aquele paneirão, que a gente fala panelão, né? Que sacode, aí, opa, apareceu 2, 3 bom aqui, né? É o que ele faz, aí é diferente. O projeto da Estrela é um projeto mais selecionado e você trabalha individualmente a qualidade de cada piloto, porque até porque os pilotos são de tamanhos diferentes. Sim. Tem uns que tem uma melhor frenagem, por exemplo, mas outro que tem uma entrada de curva melhor, mas não freia tão bem. E aí você trabalhava de forma, mas eu trabalhei de forma, nesses 8 anos com esses garotos, de forma individual, mas o resultado final sempre aparecia. No final eles ganhavam corrida. Ensinando de forma diferente, né? Pô, muito legal. E dá pra dizer então, Alex, você que dividiu a pista com o Valentino por muito tempo e curiosamente ele coincide ali com a mudança de 500 cilindradas para a MotoGP, também. Que ele transcende um pouco. Ele entrou em 2000 e a mudança foi em 2002, que foi o ano misto, e o ano definitivo de Moto 4 tempos foi 2003. E, se eu não me engano, em 2003, 2004, ele acabou tendo impacto na sua carreira também com relação às equipes, de Tech 3 para Honda e tudo mais. Não foi bem isso, assim, ele teve um problema com a Honda de não querer continuar e aí surgiu. E eu na Yamaha, foi um ano muito difícil para mim. Você teve queda, inclusive, lesão, tudo mais. Ali eu saí arrebentado, de verdade. Foi um ano muito difícil. 2003. Na verdade, nenhum piloto. Foi no Japão o seu acidente? Não, foram vários. Eu caí. O Japão foi a abertura da temporada que você quase não largou. Ali teve um problema porque eu queria que estava sendo de carburador para injetável. Tá. E foi uma imposição da fábrica ter que correr com injeção no Japão. E tinha um grande problema, quando você desacelerava a moto ficava acelerada. Imagine você frear e a moto acelerando, aí você empurrava a dianteira. E antes disso, toda a pré-temporada, o Fausto estava junto lá, fiz recorde em todas as pistas. Todas as pistas eu fui primeiro, tá tudo certo. Aí mudaram no dia de começar a competição. E a desculpa é que não tinha autonomia. Que era um jogo de marcha, na verdade, que eles foi empurrado por obrigação. Nós vamos ter que correr injeção, tem que ser injeção e ponto final. Só que era um problema, porque não estava boa. Tinha um problema na motocicleta que foi resolvido depois lá na frente. Então o Valentino encontrou sem querer a desculpa, pelo amor de Deus, mas você pega todos os pilotos do ano 2003, nesse ano, todos os pilotos saíram todo mundo arrebentado, machucado. Eu caí, até o patrocinador de macacão, ele falou, Alexa, próximo ano o contrato vai ser também por limite de macacão. Vai fazer permuta, nossa, né? Quer dizer, eu caí umas 26 vezes, quase 30 vezes lá. E me machuquei muito. E isso não é desculpa, eu tive a minha oportunidade na Honda oficial, que é o sonho, né, que era a equipe número 1 até então, né? Como grandeza, ainda é uma equipe grande, mas hoje em resultados a gente, né, ninguém procura, mas naquela época a HSC era a McLaren, era a Ferrari, vamos dizer assim. E era o sonho de qualquer piloto ter essa oportunidade. Só que foi num momento da minha carreira que eu vinha com lesões que me carreguei a lesão durante o ano inteiro. E eu tinha dificuldades durante o ano. Não fiz propaganda disso e nem queria, porque eu acho que é uma coisa feia. Mas os meus resultados, entanto que na primeira parte do campeonato foram mais difíceis e melhoram na segunda parte. Principalmente porque o ombro, eu tinha operado, fiz a cirurgia no ombro, eu não estava bem recuperado e me faltava força. Eu não conseguia fazer a moto virar do jeito que precisava, porque o físico não me permitia, né? Porque, assim, mas eu tive a minha oportunidade, não posso reclamar, né? Tanto que depois no ano seguinte, se eu tivesse mais um ano, eu acredito, se tivesse a oportunidade, eu acredito que eu poderia ter brigado pelo título, né? Porque eu ia estar numa condição física melhor
E eu tinha certeza disso, tanto que aí, quando eu fui para Cito Pons, na segunda, terceira corrida eu ganhei. Sim. Isso foi lógico que a gente ajudou a desenvolver um pneu dianteiro diferente e tal, mas assim, foram momentos que 2003 foi um ano muito difícil. Foi um ano desgraçado, porque a gente ia passar na TV aberta, o Alexandre tinha feito uma temporada 2002 magnífica, que era a fase de transição da 2 tempos para 4 tempos, e ele fechou a temporada, ele pegou a moto no Pacífico na sexta-feira e ganhou no domingo, já tinha ganhado de 500 também, então ele estava num momento muito bom, ele fez aquele mundialito, ganhou do Valentino lá em Valência de uma 2002 foi um dos 2002. Vários anos que você foi quarto, né? Foram 5 vezes, acho. 5 vezes. Aí ele chegou em 2003, contratado pela Yamaha, era a abertura do campeonato. Pré-temporada, batendo recorde de tudo. Maravilhosa. Aí fica a expectativa lá em cima. 2002 fechou lindamente, abriu a pré-temporada muito bem. Aí teve essa corrida, foi uma corrida horrorosa lá em Suzuka. Caí no Ormap lá, 170 por hora, dei no muro, rebentei meu joelho. Foi ali que começou tudo. E dali, até a última etapa, eu corri machucado. Não teve uma corrida que eu não corri machucado. Pois é, pior foi o Cato, né? Assim, e a gente ia parar, o Alexandre tinha feito um 2002 tão bom que a gente estava no canal fechado, e se ele tivesse, aí nós fomos pro canal aberto na abertura da temporada 2003. Se tivesse dado a continuidade, teríamos dado a chave. Pódio, um bom resultado, e a gente ia passar a temporada inteira no canal aberto, né? Maior. Era mudança de chave, né? Sabe, era uma coisa que ia ser muito importante pro motociclismo. O Alexandre quase não largou na coragem. O médico não queria deixar eu largar. Eu falei, eu vou largar. Como em muitas outras vezes ele largou na coragem, e o da Girucato sofreu um acidente fatal ao vivo, sabe? E numa situação corrida parecida com essa que você falou, de desaceleração, e tudo deu no muro, ia na frenagem ali, sabe? Na entrada do S. E Suzuka, o Valentino falou assim, não corro mais aqui. Lembra disso? O Valentino falou, não corro mais aqui. Tanto que não teve mais, foi para Montego e o Mundial não voltou mais para Suzuka, né? Mundial. Aquelas curvas de alta ali, pelo amor de Deus, andei de carro aquela. Não, mas o Alexandre ganhou em Suzuka, você teve essa... ele ganhou as 8 horas de Suzuka em dupla contada aí, o Okada. 99. Foi maravilhoso, foi espetacular. Então a corrida difícil aquela. Porra, pleno verão, quente. Corrida mais importante do Japão, até hoje. É a corrida que toda a corporativa dos fabricantes, por exemplo, presidentes, CEOs, diretores, eles só vão nessa corrida. Na MotoGP não iam. Chegava lá, a gente tinha que ir na sala, cumprimentar toda a diretoria da Honda na época, né? Presidente, CEOs, diretores, os que mandam. Toda a parte corporativa. Tava a Yamaha também, tava a Suzuki, a Kawasaki. Então, para os fabricantes japoneses, era a corrida mais importante e era em pleno verão nas férias. E era lotado aquilo. E é uma corrida, assim, é uma corrida muito bonita. Linda. Até queria fazer uma pergunta só para pegar esse gancho. O torcedor japonês é muito particular, né? Ele é muito único. E o respeito que ele tem. Fórmula 1 era uma coisa de louco. O Barrichello, que você conhece também, Barrichello-san e tal. Como é ser um piloto de uma montadora forte japonesa, como era a Honda no Japão? Eu sou muito grato aos fãs japoneses, porque eles me trataram sempre com muito carinho. E o Barro-chan. Você falava Barro-chan lá no pódio. Tanto que nas 8 horas Suzuka eu escrevi em japonês o meu nome, Barro-chan. Né, em homenagem, porque eles me deram esse nome, não fui eu. Eles me deram, porque quando chegaram no pódio eles começavam a gritar. E eu não sabia o que era, né? Que é o carinhoso, né? O Barros carinhoso, que é como um carinho. E eu tenho um amigo meu japonês que mora lá, que é o Daniel, não sei se você conhece. Os amigos lá que moram lá na região sempre estavam comigo ali e me ajudavam ali. Mas assim, o carinho e o respeito, eu tenho uma admiração muito grande pela tradição, pela história do Japão. Eu gosto muito principalmente pela forma de nunca desistir, de forma de persistência, de nunca se abater pelos problemas que acontecem. Por exemplo, a regra dentro eu corri 7 vezes, Vitória Suzuka, das 7, 5 foi pódio, né? E uma estava liderando, o Takeda caiu. E o outro foi porque o piloto também caiu faltando no final, terminei acho que em 7º. Caiu faltando 10 minutos. E tinha uma regra, essa quando caiu, que era o Tanaka, que caiu liderando, a moto, assim, moeu. Chegou com a moto, assim, não tinha moto. Eles arrumaram a motocicleta, a gente perdeu, sei lá, 50 voltas, foi mais de 2 horas. E voltamos à competição. Não pode desistir, tem que terminar. Então, essa forma de você... que eu segui sempre isso na minha vida, eu sempre fui muito teimoso comigo, tá? Não era comigo mesmo. Eu falava assim, eu pedia tanto a Papai do Céu para me dar uma oportunidade, e agora que eu tenho, no primeiro obstáculo, que pode ser físico, da forma que for, eu vou desistir porque eu estou com dificuldade disso, porque está difícil isso? Não. Se eu pedir,
e tô tendo a oportunidade, eu preciso ir em frente. Eu não posso simplesmente, como esse negócio de Suzuka, que eu tava com o joelho, eu tinha moído a rótula, tava moída, tava esfarelado isso. E trincou a tíbia, aí tinha rompimento do ligamento dos tendões. Mas o japonês falou, você não vai correr. Aí chegou o Dr. Cláudio Costa, que você conhece, falou, Alex, a decisão tá séria, aí o médico tem que ter uma ordem, tem que ter um médico assinando por você, se não tiver, você não pode largar. Eu falei, eu vou largar, eu queria brigar com ele. Eu falei, vou largar. Tá bom, então vamos lá na moto, você vai ter que subir só na motocicleta. Tá bom, só que tinha passado já 1h30. E pra dobrar a perna? Tudo quebrado. Eu dobrei. Assim, foi uma coisa extremamente difícil. Dolorosa. Hoje eu acho que não deixariam, né? Hoje não deixaria. E o Dr. Costa assinou como médico responsável e eu alinhei. Eu não podia correr. Tanto que ele fez tudo, tanto que se você vê a corrida na época, eu larguei no oitavo, fui para último nas primeiras voltas, porque eu não conseguia fazer curva para o lado direito, porque eu não sentia o joelho, eu não tinha posição. Aí eu fui me adaptando e aí comecei a escalar posições de novo e terminei o oitavo. Eu voltei a recuperar até o oitavo. Também pro lado esquerdo você virava. Virava e tinha essa dificuldade, eu fui me adaptando. Assim, isso ninguém ficou sabendo, porque eu não fiz a propaganda, mas foi uma das corridas que foi muito difícil. Tanto que depois da corrida eu tive que ficar 2 dias lá, não conseguia ir pro banheiro. Porque assim, se está machucado, encosta na ferida, depois você paga o pato, não tem jeito. Eu fiquei 2 dias, adiei meu voo, porque eu não conseguia ficar de pé. Caramba. Eu fiquei 2 dias no quarto, com a perna para cima, fazendo para depois pegar o voo e voltar para casa. Devia estar Aí doendo cheguei até aqui, parada a perna. chegando aqui, fui para o São Paulo Futebol Clube. Tem um preparador, Cláudio Pavanelli, meu, que hoje é fisiologista do Palmeiras, do Santos, que era. E aí eu peguei o Rosan, vocês devem conhecer. Rosan, que trabalhava no São Paulo. Me atendeu, eu cheguei de muleta lá, eu fiquei 3 semanas. Eu entrava às 9 da manhã, saía às 6 da tarde. E só físio direto. Fiquei fazendo, porque era cirúrgico, né? Fiquei fazendo físio, ninguém sabe disso. E na época eu entrei, o Lugano tinha acabado de entrar. O Lugano tinha acabado de entrar lá, que ele estava isolado, aí a gente começou a falar em espanhol. E eu ficava lá no clube das 9 às 6, sou grato a São Paulo, sou São Paulino mesmo, né? Mas não por causa disso, mas já era. E depois disso, me trataram, e o Rosano, eu agradeço até hoje, porque eu saí de lá e depois eu tinha 3 semanas de intervalo. Eu saí andando do São Paulo. Andando. Eu só fiquei das 9 às 6 da tarde, todos os dias, a não ser domingo. Eu não ficava em casa. Eu fiquei no São Paulo Futebol Clube fazendo fisioterapia. O dia inteiro. Fazia toda a parte de manhã, almoçava com os jogadores, depois fazia toda a parte da tarde. Então são coisas que ninguém ficou sabendo. Assim, não fazer problema. E eu cheguei em Welcome andando. Lógico que negócio de processão, tudo, andando. Tanto que até hoje o meu joelho é graças porque eu fiz tanta fisioterapia que, né, eu consegui segurar essa lesão. Por exemplo. Mas foi problemático. Depois eu tive problema com o ombro, tive problema com a mão, tive problema de costela, quebrada. O ano foi inteiro desse jeito, né? Tem que chamar o Lugano e o elenco do São Paulo para contar essa história. Parabéns, o Rosano. E teve uma corrida lá, só para fechar sobre as 8 horas de Suzuka, que você teve prestes a ganhar. Teve uma situação. Ali eu fiquei. Falso, eu subi no pódio. Subi no pódio com dor de cabeça. Eu corri a minha última hora, tão nervoso, que eu cheguei no pódio, a cabeça estava assim, estourando. Do nervoso que eu passei em cima da motocicleta, porque. Quem ganhou? Foi o Valentino com o Edwards. Então, assim, foi uma corrida que tava. Eu andava junto com o Edwards e o Okada, que era meu companheiro de equipe, andava junto com o Valentino. Então ele perdia um pouco o Valentino e eu ganhava sobre o Edwards, né? E a corrida de noite, eu sempre terminei a corrida. De noite eu andava no mesmo ritmo que aquele dia. Então eu sempre terminei a corrida. E eu era o mais rápido de pista, isso todos os anos. Então eles sabiam disso, então eu nunca larguei, eu sempre terminava. O Alex anda de noite, porque eu andava muito rápido. E tava aquele briga, pô, lá na frente. E esse Okada caiu na corrida, ali na entrada do S, levantou, me deu a moto com 30 segundos. Na minha hora eu tirei os 30 segundos do Edwards. E voltei a aparelhar. Aí o Valentino andou, abriu mais uns 10, 15, eu fui lá, tirava e passava o Edwards. Então ficou uma corrida extremamente disputada. E no último pit stop normalmente leva 13 segundos, tá? Quando trocar pneus e encher o tanque. É 3 segundos. No último pit stop, que era o meu, tava 10 segundos o Valentino na frente, né? Do Okada. Peguei. Vou jantar. Acabou. Vou jantar. E tava à noite, era à noite. Que era pra noite. Ia pegar, porque você anda 40 minutos de noite, isso é 40 minutos, né? Mas assim, você pega de já aquele entardecer. Falei, tá na mão. Assim, eu falando pra mim, né? Claro. Mostrar arrogância, Peguei. Não, mas Então, eu tava dentro de mim, eu falei, e o Okada sabia disso. Na hora que a gente vai trocar o pneu, a roda traseira não entra.
demorou 50 segundos no box. Eu saí com quase 2 minutos atrás. Terminei a corrida com 30 segundos Nossa, dele. Dos 2 minutos eu tirei 1 minuto e meio. você tava possuído nesse stint Eu final. mas tava muito nervoso. E eu subi Imagina no a pódio tensão com disso. nervoso. E se você ver a minha cara no pódio, Não, e foi uma situação controversa, porque ele estava brigando E todo com o mundo Valentino viu. Rossi. Sim, todo mundo qual, viu. qual era o desejo? Era que o Valentino Rossi vencesse. Ele ia vencer. Então houve Sim. esse embaraço nessa Nebuloso troca. e tal. Um embaraço que ficou deixou muito ele feio. muito aborrecido e lógico, porque, pô, era importante assim, para ele vencer. e outra, a Mas preparação- era importante para o patrocinador que o outro vencesse. porque o Valentino foi no ano antes, aí não deu certo. E aí ele foi no outro ano e fizeram de tudo para que desse certo. Mas é uma coisa que, assim, infelizmente acontece. Até a gente falar da etapa de Mugello, eu vou dar um parênteses aqui, do que eu, inclusive, falei na minha live lá. O Manolo foi lá. Depois tem que te chamar também. Vai lá. Por que eu trouxe o Manolo? Porque o Manolo, você sabe... Manolo Pessino, ele- Manolo Manolo Pessino é um dos melhores jornalistas ali. Ele sabe de tudo. De verdade. Não é aquela, não, ele sabe. É real. Ele tá fazendo o quebra-cabeça dos encaixes dos pilotos, né? Aí Do você vai pra cá, mercado, é do do mercado. mercado. Bastidor é e tal. com ele. E a gente falou e no dia seguinte começou. Ainda tudo se encaixar. Mas eu até esqueci o que ia falar Você estava falando do Mugello. do Mugello. Agora. Se vocês repararem, a moto do Marx, eu vou falar pra vocês se vocês viram isso, né, Marx? Vocês viram a moto dele fumando? Sim. Várias vezes. Por alguma vez na reta, na corrida, no vácuo, ele conseguia encostar na moto da frente? Não. Não, jamais. Em outras corridas também. Então, assim, ele conseguia tirar a diferença na primeira parte da pista e um pouquinho ali depois do S. Ali no miolinho ele mais ou menos ficava igual lá o Bagnaia e o Martin, né? E tirava ali na parte. Né? O Martin, você viu que ele caiu No sábado, É. na sprint. A moto do Martin conseguia tirar na reta alguma coisa, assim, no vácuo, alguma coisa? Porque o Martin tem a moto nova, vamos dizer assim, a moto 24, vai. O Marx é a moto 20. Aí tu pode falar, não, a moto do Marx é antiga. Eu vou te falar pela história que eu já vivi e pelo que eu já passei. A Ducati precisava ganhar essa corrida como equipe oficial. O Mugello. Precisava ganhar. E eu tenho certeza que eles avisaram o Marcos. Porque se eles não avisarem, imagine o piloto que vai ser contratado pela fábrica, não fala nada, o piloto quando sobe na moto percebe na hora se a moto está ou não está. Não é na hora. Mas A está pleno. ou não está o quê, A Alex? pleno. 100% que ela tem que dar, vamos dizer Tá. assim. Tá? Só que como o Marcos já estava mais ou menos já dentro da casa, vamos dizer assim, Não ia fazer... agora são palavras minhas, tá? Sim. Do que eu vivi, o que eu acho que aconteceu. Falou, Marcos, essa corrida a gente precisa ganhar por questões de patrocínio, é quintal da nossa casa. Pintura tal, especial. Tal. Então assim, sua moto não vai estar bem, tá boa, mas vai estar o suficiente para você tentar fazer o pódio. Brincar. Mas não vai, porque a gente precisa fazer lá. Depois eu volto ao normal. Eu até falei isso pro Manolo. A partir depois da Holanda, aí volta ao que era antes. Porque se eles não fizerem isso, nossa, vai dar uma dor de barriga já antes de começar. Sim. E não pode fazer isso. Ele fala assim, eles não vão ser. Adiaram a dor de barriga só. Assim, se ele não avisa o Martin, não o Martin. O Martin Sim, está sim. na trilha, tá? E o Martin agora daqui para frente vai ter vida difícil daqui até o final do ano. Já te falo. Sim. Não vou falar que é impossível ganhar. Ah, mas fica difícil, hein? Mas vai ficar bem difícil. A vida desse vai ser bem amarga daqui para frente. O Marcos não. O Marcos vai continuar com a moto o Marcos 23. tá chegando. E eu ponho as minhas fichas, falando em mercado, né, que a gente já está mudando. Eu ponho as minhas fichas, e isso é uma controvérsia até que eu tenho com o meu irmão, que historicamente a equipe satélite não ganha e tal. Eu falei assim, tá, mas tá o Marcos ali. E outra, o Marcos vai ser piloto oficial. E outra, que eu não sabia, que eu precisei falar, que foi o que o Manolo falou pra mim. O Dainha, ele é um cara egocêntrico. Eu não conheço ele. Eu falei, Manolo, eu não conheço ele. De falar como é que é ele como pessoa. E como ele é um cara egocêntrico, para mim quem ganha é a minha moto, não é Ducati. A minha moto está ganhando. Tanto que ele foi campeão do mundo de moto 125, né? Moto 3, Moto 2, foi para a Aprilia fazer o viagem lá ser campeão, saiu lá da Superbike, veio para a MotoGP, fez agora a Moto ser campeão, fala, tá bom, e agora?
Ganhar com uma velha. Imagine mas é a moto dele. Sim. A moto dele antiga tem o potencial de andar com um piloto bom melhor que a moto nova. Para ele isso é um orgulho. E o homem da cartada final, porque queriam pôr o Marcos na Prama. O Marcos na hora falou, não, porque que é o Martin mais ou menos, o que eles vão fazer? Para segurar o Martin, porque assim, se você pensar em termos estratégicos, fala assim, eu tenho Bastianini, vamos dizer assim, Martin e Marcos. O piloto que eu escolher, eu vou abrir mão dos outros que vão virar meu concorrente. Então, quem que vai me machucar menos? Sim. Essa você pensar, é o Marcos. A gente passar com o mais completo, com todo respeito aos outros pilotos, o Martin anda pra caramba. Inclusive, Martin é um baita campeão de sprint race. Sim. Ninguém quer corrida como ele. Né? Mas o Marcos é o piloto mais completo, em tudo. Você vai com deixar fome ele de pro moto. E o Marcos nunca mais, se deixasse, o Marcos nunca mais voltar para Ducati na vida. Ia para uma Aprilia e ia fazer a Aprilia ser campeão. E eles sabem disso. Então eles não podiam deixar. Tanto que eles tentaram, Marcos, você ficaria na prova? Na hora ele falou, não. A gente tocar a Gresini, na moto, não interessa, moto, ano, não faço. Ou estou dentro, ou não estou. Tanto que depois teve aquele, no final de semana, falaram, né? Na prova, que ele foi com todo respeito. E tá certo, eu trocar 6 por meia dúzia, no bom sentido. Ele falou com todas as letras na coletiva de quinta-feira, eu não vou para outra satélite nenhuma. Nem a Gresini, porque nem ele nenhuma. tinha, a Aprilia foi lá e cutucou, é lógico. Ele era a primeira opção de todo mundo. Só que a Ducati tentando manter o Martin, porque o Martin já está lá há 3 anos, se eu não me engano, né? Tinha que segurar ele. Falou, não, na hora que aí chamaram o Martin lá, não vai na hora, e já estava com a lógica coisa tudo engatilhada, negociada. Já foi para lá e o Marcos aqui, entendeu? Então assim, é a coisa que eu falo com o meu irmão. Eles não vão ser loucos de querer criar um ambiente já ríspido antes de começar a temporada de 2025. Então, se o Marcos tiver condições de ganhar, que eles só fizeram isso no gelo, mas eu não acredito que eles vão fazer pro resto da temporada agora. Sim. Agora, o resto da temporada, as coisas vão dar normal. Se ele puder ganhar, ele vai ganhar por mérito dele, né? Não por... Mas no gelo não foi assim. E o Martin, hein? E o Martin vai ter vida difícil daqui para frente. Não sei se a moto não vai correr, não vai fazer curva, aí pode ser feito inúmeras formas. No caso ali o Martin, por exemplo, o final de semana inteiro a moto não estava na mão dele. Ele não conseguia. Você acha que ele caiu por quê? Porque ele estava forçando mais do que devia. E não ia. A moto não andava. E vai continuar. Só vai andar pior agora. Tipo assim, ele não pode ganhar agora. Ele vai para a Aprilia. Você acha que eu vou ficar vendendo as coisas para ele? Não. Claro. Não tem interesse nenhum. E o Paulo, que praticamente a Pramac está com um pé dentro da Yamaha, praticamente. Paulo Campinotti. Que a Pramac vai virar a equipe satélite, parece que está 70% vai pendendo para o lado de lá. Então, uma equipe que está saindo da Ducati junto, né, quase saindo, junto com o piloto que não está lá, então assim, o interesse da Ducati em manter a Pramac, vamos dizer assim, como é melhor ter o Marcos, que vai ser o piloto de lá. Eu estou falando isso por lá. Agora, como vai ser as corridas, eu não estou falando que é impossível ganhar, porque vai que você pega uma corrida que começa a chover, secar, o cara acerta a escolha do pneu, não sei o que, vai lá e ganha com 30 segundos à frente. Pode acontecer. Pois é, assim, só organizando, só dando a minha opinião, o favorito é o Bagnaia e o Marques é mais candidato ao título do que o Martin, concorda? Na minha opinião, sim. Né? Na minha opinião, sim. Só que assim, ele é lógico que o favorito é o Bagnaia. E o Bagnaia está correndo bem, está fazendo corrida super certa. E é o momento dele, porque no ano que vem vai ter a raposa no galinheiro lá. Ele sabe disso, isso aqui é... Eu vou te falar uma coisa assim que é bem clara. Os pilotos sabem o potencial do outro. Você acha que o Bagnaia não está preocupado? Acho que ele não está dormindo mais. Lógico que ele não... Isso publicamente, tá? Isso você não vai ver falando nada. Claro, não vai passar Mas recibo. ele sabe o potencial do piloto e sabe o que faz. E você sabe... Lembra aquela queda que teve na... Onde é aquele que o Marcos passou, ele deu X e... Portugal. Ele deu X. Sabe por que ele fez aquilo? O Bagnaia não é um piloto de fazer isso. Mas Ele é um piloto mais tranquilo, ele usa agressividade nos pontos certos, não é um piloto que vai por tudo ou nada. Dificilmente você vê ele fazendo isso. Mas sabe o que ele fez com o Marcos? Aqui não, Porque o Marcos é o cara que ele sabe que se não for desse jeito com o Marcos, ele perde. Só que ele tem que correr a la Marcos. E não é o estilo dele. E ele, se não fizer desse jeito, o Marcos come ele vivo. Tanto que com o Martin ele geralmente é mais cerebral e dá certo. Mas com o Marcos não. Você pode reparar que com o Marcos a coisa é mais agressiva. Eles já deram um outro toque que não caíram também, porque tinha uns E o Marcos não fala nada. Lógico que fica incomodado. Ele não ia falar mal, até porque está em negociação com a fábrica, vai ser companheiro da equipe. Ele estava num momento político.
delicado, vamos dizer assim, que estava negociando. Ele não ia falar nada publicamente para atrapalhar o negócio, começar a criar. Né? Falou, não, coisa de corrida, normal, mas o cara fica. Na verdade, não foi a intenção de derrubar, mas o Banhaia errou ali. Mas Alex... Orgulho, né? Orgulho. Vai estar a pau da moto velha, com o cara com o braço Ele torto. falou, não, pô, não vou levar, não dá pra vou passar. levar com essa, prefiro cair. Não dá pra passar, mas vou tentar. Mas, Alex, no mano a mano, você acha que é pau a pau? Todo mundo sabe que o Marques tem a régua mais alta. Mas, não assim, vou, sem desmerecer, quando eu falo que o Marques não quero desmerecer os outros pilotos. Todo mundo que está na MotoGP é bom. sim, né? Claro. Só que tem os fora da série, como foi o caso do Valentino, e o Marques é um desse, e como é o Pedro Acosta. São outros pilotos extremamente talentosos, né? Sem desmerecer, por exemplo, o Alex Espargaró, que é um piloto extremamente bom, mas não tem o talento, inclusive, do Martin. Mas é um piloto que ganhou através de muito trabalho. Ele não é um cara que entrou na categoria e já, pá, você não vê. Ele foi um cara que ele foi andando. Lógico que depois ele começou na Pramac, inclusive. Você andou na Pramac também. Isso, E depois começou a ser um piloto competitivo. Tem pilotos que, por exemplo, o Nick Hayden, que Deus o tenha, era um piloto trabalhador, não era talentoso. O Nick, por exemplo, foi um piloto de muito trabalho. O cara era o primeiro cara a entrar na pista, o último a sair. Seu companheiro de equipe. Assim, ele ganhou por quê? Não porque ele era mais talentoso que o Valentino, porque ele trabalhou e se dedicou e acreditou naquilo. Nem sempre o mereceu o título do. Então, assim, o talento não resolve tudo. Ele é uma somatória para ajudar. Só que o Marques é dedicado. É que nem o Valentino, o Pedro Acosta e o Marques. É dedicado, é talentoso, quer ganhar, tem vontade, faz sacrifício se for necessário, que é o pacote completo. E são poucos que aparecem na história desse jeito. Uma diferença que tem entre o Marques, são dois, para mim, o mesmo nível de talento, o Marques e o Pedro Acosta é igual, e assim como o Valentino. Eu coloco eles tudo na mesma linha de talento. O Acosta tá ali para você. O Acosta para mim tá ali. Já é. Eu te afirmo que ele já é. Tá? Demais. Já estou afirmando. Qual é a diferença? Vamos para a diferença. A diferença é que o Pedro Acosta com o Mark Marques, como você está correndo agora, o Mark Marques é um piloto que ele corre com a faca nos dentes o tempo inteiro. É a forma de andar dele. Ele é assim. Ele não tem aquele negócio de administrar. Apesar que esse ano ele tomou as coisas com umas cautelas. Mas ele é um cara que o tempo inteiro... Ano passado. Limite. O Pedro Acosta não é desse jeito. A forma de o Pedro Acosta correr é o seguinte. Ele é um cara que ataca quando as coisas estão na mão. Quando a coisa não está muito boa, a moto não está bem, ele não se expõe. Traga para casa. É a atitude dele. Então ele tem a atitude diferente do Marques. O Marques, mesmo com a moto não em ordem, como foi o caso que ele largou lá na França, não sei o que, largou lá de trás, fez um corridão, né? Foi uma corrida difícil para ele fazer. O Pedro Acosta, nesse tipo, é mais difícil para ele. Mas essa é a forma do piloto andar. O Pedro Acosta não vai por tudo ou nada, o Marques vai. Então, se tiver que ir por tudo e nada, essa é a diferença dos dois, mas tem o mesmo nível de talento. Desde 2013, quando ele começou na MotoGP, ele já começou assim, arrasando. Mas é a forma... Pódio, venceu na segunda. Mas na Moto2 também, também. Ele é um piloto que corre dessa forma, porque é o jeito dele correr. É tipo o Verstappen, né, que é bem agressivo. O Verstappen não corre de outro jeito, ele não sabe correr. Sim. É pancada, cara. Mas tem uma diferença, o Verstappen está dentro de um carro. Não, isso sim, lógico. Não, nesse sentido, o Marques, halo, né? ele não se expõe em excesso, porque a gente viu as últimas 4 temporadas dele sendo marcadas por quedas e lesões que certamente tem um impacto físico. Mas ali vinha da moto, tanto que na metade do ano passado para frente, ele falou, gente, tô cansado. Ele falou para a Honda isso. Tanto que você vê os resultados dele da metade da temporada do ano passado para lá, não impressionado, porque terminava a corrida. Chega, que é o que o Mir está fazendo. O Mir está correndo por correr. Ele não quer correr a corrida. Ele quer ir embora. Ele queria ir embora. Não deixaram. Né? Foi o Marques, aí vai o Mir, imagina. Porque o Mir tinha contrato. Né? O Marques também tinha. Mas o Marques foi 4 anos. O Marques, eu falei até com alguns amigos da Espanha. O que o Marques passou na pele, a gente só imagina. Foi muito difícil. Pô, se você ver a cicatriz do braço dele, ele tem lá 3, 4 cortes, rasgado o braço. Parece o Frankenstein. Dor, dificuldade, se empenhando, sim. E ele não fala nada. Ele é um cara sorridente, você vê que ele não fala nada. Mas a amargura que ele passou nesses 4 anos, só ele para entender isso. E ele voltou a sorrir. E a Honda entendeu isso. A Honda entendeu isso tanto que abriu mão. E não foi por uma questão financeira. Fala assim, se eu não voltar a sorrir em cima da moto, eu não quero mais correr, cara. Assim,
eu faço isso porque eu amo. Ele não precisa mais Não correr. preciso mais. Lógico que financeiramente ele também está numa posição que ele sim. Você também não ganha dinheiro daqui pro resto da vida, resolveu. É lógico que é um outro tipo de patamar. Lógico. Quando você tem dinheiro é fácil falar, não preciso mais. Mas você já está com o caixa cheio. Mas assim, não é uma questão financeira, é uma questão que assim, eu quero correr porque eu quero ganhar. Né? E outra, está com 31 anos. Então eu tenho o quê? Mais 5 anos? Mais 4 anos? Vou correr até os 40 aqui no Valentim? Não sei. Depende Não, um pouco. E se ele voltar, né, Alex, a ganhar, é uma grande história. Porque gigante ele já tá na história. Questão mas da vitória. Essa Mas volta. a questão da vitória. E outra, quem é o piloto hoje mais carismático da MotoGP hoje que corre? Não, pra mim é o Marcos. Ele hoje quem traz público É o Marcos. é o Marcos. Eu achei que ele ia perguntar além do Marques, porque é tão Não, acima. assim, não tem mais. Então assim, a Dorna precisa dele. Sim. Então tudo isso, essa mudança é importante, tá mexendo com o mercado. Claro. E traz, e merchandising, e traz público. Também tem essa parte que é importante você, né? E ele faz manter. muito bem essa parte, como Faz, o Valentino fazia. faz. Como você fazia. Teve uma reportagem do Alexandre com o Valentino. O Valentino chegou, o Alexandre já estava estabelecido como uma grande estrela da categoria principal. E eles fizeram uma reportagem, você lembra disso? Lá em Misano, né? A Pois gente é. morava no Eles 10 moravam quilômetros próximo. E eles fizeram uma reportagem, o Valentino era o garoto e o Alexandre era um ídolo dele. E o Alexandre fazia um estilo Mr. Bean. Ah, viu? eu imitava o Mr. Bean. E aí falou, Foi muito pô, vamos boa fazer. Eu essa falei, não, reportagem. vai Foi ficar, muito vai bem ficar ridículo humorado. na TV isso, Não né? ficou, Não, Alex, fica legal. Eu falei, legal. vamos. No YouTube Vamos. fica legal também. ó. É, também fica, né? Legal, assim, o Alexandre era o ídolo do Valentino. Como Então eu era o brincava, e eu zoava muito, né? Porque a gente, vocês não sabem, mas assim, eu morava lá em Misano, em frente ao autódromo. E o Valentino mora em Tavulha, que é 10 quilômetros de Misano, ali do lado. ídolo. Dá pra ir a pé. É. E a gente se encontrava sempre quarta-feira, ele gostava sempre de rally, né? Quando ele corria na 125 e tal. E a gente se encontrava na quarta-feira na sala de jokes, que é sala de videogames, pra ficar brincando de rally. Então toda quarta lá, sei lá, 2 horas da tarde, a gente se encontrava, eu, ele, o Denis, que era um mecânico, mais ou menos, eram uns 4, 5 amigos, a gente se encontrava lá e ficava brincando ficava 3 horas jogando o mesmo videogame lá de rally, que era corrida de rally lá. Então eu conheço ele desde essa época da 125, ele era o garoto e que ele se tornou. Você estava na categoria principal. Tá, eu já tava lá na... E aí aquela pergunta roubada. No par ou ímpar é Valentino ou Marcos? Pra você. Ah, cara, é difícil. É que nem você fazia a pergunta e falar, Alex, qual é o melhor piloto da história? Aí olha as coisas que eu vou pôr pra você me responder. Que aí a gente fala do Suter, do Agostini, vários outros pilotos. Sim. Né? Michael Howard, que eu também não vi ele correr. Mas assim, época lá de trás, corria em paralelepípedo, pista de terra, com asfalto, usava um coquinho, que era mais uma touca que É um isso. capacete com óculos. O pneu era aquele pneu maciço que durava o ano inteiro, correndo no meio da rua, cheio de Ilha de Man, o Campeonato Mundial começou na Ilha de Man. E aí? A coragem que você tem que andar, aí, correndo de napa, né? Nem como o macacão era. Aí o cara era lá multicampeão. Aí você vai para as motos de freio tambor. Você freava, que nem freio aquelas motos borrachudas, você freia e vai embora. Usando equipamento de qualidade, comparando com hoje, uma qualidade escassa. Loucura. Pistas que não eram seguras. Corria, por exemplo, na época do Agostinho, corria na rua. Eu corri Campeonato Nacional na rua, cheguei a correr na rua. Segurança era outra. E aí você parte para a época atual, que tem toda a eletrônica, ajuda, os pneus... Área de escape, porra. Qual era a coragem que esse aqui precisava ter andando a 200 por hora aqui? E a coragem que esse aqui precisa ter numa pista com toda essa segurança? Para mim, os caras que andavam nessa época eram muito mais corajosos. Eu também. Muito mais. Porque assim, sem equipamento que se caía, Esquece. acabava. Então assim, mesma coisa que a Fórmula 1. Você pega a época do Emerson de 70, né? Da época, todo ano morria piloto. Que explodia os carros, pegavam fogo. Quantos? Todo ano. Aí tinha aquele briefing, a história, eu já assisti a história. Eles faziam os briefings, tinha que mudar o regulamento, porque estavam morrendo os pilotos estavam, né, preocupados. Aquele filme que fizeram lá com o John Do Nick Lauda. Nick Lauda, que é do caramba, que fala um pouco disso da segurança, lá que o Nick vai na briefing, que é certo, assim, são épocas diferentes. Então como é que você escala qual é o melhor piloto? É difícil. Não existe. Eu acho que cada piloto em sua época teve o seu merecimento. E são campeões todos iguais. Mas o meu par ou ímpar é assim, porque se É você quase ganhar o par ou ímpar, contemporâneo. é quem você escolhe, não necessariamente o melhor. Ah, tá, tudo bem. Aí vai na sorte. Mas assim, é o que eu te falei aqui, eu coloco hoje, todos os pilotos que eu vi correndo de talento, eu coloco o Valentino, Max e Pedro Acosta no mesmo nível de talento. Já o Pedro Acosta.
Se é melhor depois a forma de andar na moto é outra coisa. Entendi. Eu tô te falando de talento. Sim. Talento Uau, nato. hein? É um menino talentoso. E eu vou te falar outra coisa Opa. que eu percebi no início do ano. É a primeira vez que eu vejo um piloto usar o sistema de frenagem que eu uso é o Pedro Acosta. É igualzinho que eu fazia. Explica É pra o galera, único- Alex. É difícil explicar, mas a forma de ele fazer, inclusive na live que o Lourenço faz lá, que tem o Ramon Forcada, que foi meu chefe de mecânico, que depois foi do Lourenço. E aí, quando eu falei isso na live, uma pessoa que estava seguindo mandou uma live do Lourenço falando isso do Pedro Acosta. E eu não sabia, né? Pedro Acosta falando, ele usa parecido muito com o que o Alex fazia no sistema de frenagem. Mas é a forma que ele faz, não é o traçado, mas a forma que ele freia é a mesma forma que eu fazia. Que é o que eu sentia seguro, entendeu? E é o que ele faz também. É o primeiro piloto que eu vejo de todos Mas você usar fala o mesmo sistema. Ele vai freando até o ápice da curva. Não é só o traçado, mas a forma que ele freia. Todo o sistema de freio. Porque Quantos você pode dedos frear são? usando o traçado. É uma coisa. Quantos dedos você usa freando? 2. 2. Ele também. Eu não sei. Valentino, 3. Eu não sei. Sim. Aí você vê, eu já vi cara que usa que era o Lawson. Aí eu já vi o Kevin Jones usar a mão inteira. Eu não consigo, se a mão inteira eu fazer assim. Mas aí, assim, qual que é o ideal? Questão de dedos. É aquela que você se sente mais confortável. Não existe a forma ideal. Eu gosto de nomear vários pilotos que freiam bem, todos usam dedos diferentes. Mas freiam bem. É que nem o É a Rubinho com os dois com o mesmo pé. É isso, o Ou sistema kart e o sistema carro, né? Vamos dizer assim, é aquele que você se sente que você tem o melhor tacto. Eu gostava dos 2 dedos, eu me sentia mais Você é confortável. um dos maiores freadores de todos os tempos. E o poder de frenagem dessas motos, e o próprio Acosta fala isso, é tão impressionante quanto o poder de aceleração. É. Quando você sai da Moto 2 para a MotoGP, ou quando o Matt Oxley foi andar, a primeira frenagem é com o pau. É a sensação que você tem assim, você vai capotar. boçal, bicho. Que é de tão se você acha que essas motos de rua freia na MotoGP, e tanto que na minha época, quando vinham jornalistas treinar, que aí você fala, olha, faz assim, você falava, dá os toques para eles, né? Porque eram jornalistas que andam de moto, Sim. mas não são pilotos, vai que tem aquele inglês, como é que chama? Aquele que hoje ele já é um senhor, né? Matt Oxley. É ele. Aí você falava com ele. Falou, o que mais impressiona sempre é o frenagem. E assim, a potência de freio que tem essas motos é muito grande. Na minha época já. E hoje os freios aumentaram. Aumentaram o diâmetro e aumentaram a espessura, né? Tem a grossura também. E ele ganhou um TT, ele ganhou um TT da Ilha de Ganhou Man. TT? Ele ganhou um TT. Esse cara era Olha, muito falar, bom. Isso tem... Ganhar aquilo lá pra mim é... Aí você fala que é louco. Não, louco são aqueles lá isso. tem cola. Sim. Aquele tem três bolas, né? Você já Fala foi, assim. você já foi na Ilha de Man? Não, uma coisa que eu quero fazer, Fausto. Inclusive eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que era de lá. Uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer é ir lá assistir. E como público ver, mas vivenciar toda semana. Eu quero estar lá como fã. Porque eu acho demais e eu tenho uma admiração muito grande para os caras que correm aquela corrida. Porque assim, eu não consigo me ver naquilo. Tanto que quando eu corria de 500, a Suzuki me fez uma oferta para correr em Macau. Que o Kevin foi um ano. Pior. Kevin correu um ano antes, mas era uma época que eu corria com a Superbike e falava, Alex, dá pra ganhar com a mão nas costas, tipo, a diferença de moto é muito grande. E o Kevin tinha ido correr um ano antes, foi lá, ficou empinando a coisa inteira. Eu falei, cara, não, mas assim, se eu por acaso, Deus me acontece qualquer coisa, acabou. Acabou. Me arrebentei, acabou, eu posso enterrar minha carreira ali. Eu falei, é melhor não. Fez bem. Isso É já melhor naquela não. época, né? 90, foi pra correr na final de 93. E pegando o gancho dos patamares, você colocou Acosta, Marques e Rossi. Desse pessoal que você foi contemporâneo e a pilotada que está aí agora na MotoGP, o Superbike, qual que seria o patamar seguinte, Alex? Martim, olha, eu gosto muito do Martim. O Martim, eu acho que ele tem um potencial de ser campeão Grande. brutal. E ele é um menino que, graças ao Alex Pagaró, que é meio que pupilo do Alex, né? Ele viaja junto, porque o Alex já estava, vamos dizer, o Alex é o senhor hoje da categoria, e o Martim é jovem, tem 24 anos, acho, mais ou menos, 26. E é piloto muito jovem. E assim, o Martim, assim, tanto das corridas de sprint, você pode ver que ele, assim, desde o ano passado que entrou as corridas de sprint, ele é o cara... O pole, é o rei da pole. Da pole também, assim, eu não sei, ó, deve falar, porque eu não sei de números, mas eu acho que é o cara que mais ganhou corrida em sprint disparado. em 2 anos, é ele. Pontos Ele é o cara, disparado. então ele é um cara extremamente agressivo, ele tem um sistema de, e bonito, estilo lindo. Aquelas fotos que você vê em Barcelona, lá naquela curva, raspando tudo, aquilo lá é demais. Pô. Curva 5. Pô, aquilo lá é bacana pra caramba. Assim, eu acho que o Martim, ele é um merecedor e é um cara que
agora, graças a tendo uma equipe oficial, vai dar as condições dele de brigar pelo título. Por isso que eu falo assim, o Marcos é um piloto muito completo, eu apoio minhas fichas do Marcos, mas isso não quer dizer que, assim, lógico, tudo andando, a gente fala assim, tudo andando dentro da normalidade, não se machucando, lógico, Deus me livre, cai, se machuca, fica 4 corridas fora, aí claro, já fica difícil. Mas tudo andando dentro da normalidade, para mim o Martin, eu tô torcendo para isso, né? Porque agora eu sei que ele agora ele vai ser amargado o resto da temporada. Mas pro ano que vem, eu espero que ele tenha uma adaptação rápida na motocicleta, né? Ele está mudando de moto, uma adaptação rápida, e que ele, desde a primeira corrida, possa ser, cara, candidato ao título. Porque aí a gente vai ver, eu acho que é isso que está faltando para a Aprilia. E o Alex Pagolo sabe disso. Falou, traz esse garoto, porque o que está faltando é ele. E a escolha da Aprilia foi totalmente certeira. E eu falo, entre Bastianini, que é uma coisa que eu falava, em Bastianini, que no começo tinha isso, né? Bastianini, o Martin é melhor. Sim. Vinhales. Martin é melhor. Mas sim, mas mesmo que o outro tinha mais experiência e tal. Se eu fosse chefe da equipe, eu acredito que esse aqui tem mais potencial e outro é mais novo. A gente dá pra gente investir durante mais tempo também. Não fez no primeiro ano, vamos dar continuidade. E olhando um pouco para as motos, quem é que você acha que em algum momento vai conseguir incomodar a Ducati? A diferença esse ano diminuiu, tanto da KTM e da Aprilia, comparando o ano passado, a diferença que tinha a Ducati para esse ano, diminuiu. E o pessoal sabe disso. Eu espero que essa diferença pequena, que é difícil, porque é isso que faz o ganhar não ganhar, né? Sim. A gente fala, é só isso, mas é entre ganhar e terminar em quinto, quarto. Eu espero que a KTM está com um baita pilotão, que é o Pedro Acosta. Agora a Aprilia está com um baita piloto, que é o Martin. Então, assim, as fichas como estão sendo encaixadas para nós, público, está sendo maravilhoso, porque, tem piloto bom em todas as marcas. E a única coisa que eu fico um pouco triste, que eu não vejo luz no final do túnel para as empresas japonesas. Apesar que a gente agora tem só mais 2 anos com essa categoria, que vai ser um projeto totalmente novo em 2027. Aí eu vou te falar, agora a previsão, né? É a hora do... Sim, o Banzai. É Banzai, assim. Eu acredito que a Honda, por exemplo, tanto a Yamaha, a Honda, são as maiores empresas em departamento de competição em orçamentária para a MotoGP. Não quer dizer que vai ser campeão. As maiores são elas. Se pegar o tamanho da Ducati, o departamento de competição, comparar com a Yamaha e a Honda, ela é um 20% que representa eles, por exemplo. Tá? Em questão de recursos financeiros e parte humana. Mas não adianta se pôr um monte de gente e não saber fazer o negócio. Tem que ter as pessoas exatas. Falando com o Manolo um pouco, que ele falou da pessoa que é o Dainha, da forma que ele é, que ele quer fazer a moto. Essa é a previsão minha, tá? Eu acredito que o Marques tem chance de ser campeão desse mundo, e grandes chances de 25, 26. Teve uma junção muito forte de empatia entre os dois, entre o Marques e o Dainha, muito forte. E um desafio para o Dainha, que hoje é o engenheiro, importante. Eu não duvido nada da Honda contratar ele em 26 para fazer o projeto 27 novo, levar o Marques para lá de novo e o Marques encerrar a carreira sendo campeão do mundo na Honda com esse projeto, e o Dainha mostrando mais uma vez que ele que é o cara que faz, porque tem os orgulhos, né? Tem o orgulho pessoal, que não é a marca, é ele. Claro. Como o Manolo falou que ele é um pouco dessa forma, que eu não sabia, eu falei, Manolo, se ele é assim, eu não duvido nada. São previsões, assim, um ano acontece muita, você sabe, um ano de Fórmula 1 acontece muita coisa. De corrida a corrida acontece, mas MotoGP é igual. Mas é uma previsão que não é impossível de acontecer. A Honda tem dinheiro para poder bancar isso. Já fez várias propostas para ele. Mas eu acho que é o momento. Eu acho que assim, chega, porque assim, o que vai acontecer? Você acha que a Honda vai ficar, ou as outras marcas vão investir tanto nos próximos 2 anos? Não. O projeto agora é 2027. Então assim, você acha que vai valer fazer um projeto totalmente novo para fazer? Eu acho que a Honda ainda... Eu torço muito para que a Honda e a Yamaha apareça alguma coisa. Porque até agora você não vê nada assim... não, mas apareceu isso aqui que agora podendo trabalhar, pode ser... As minhas fichas eram que eu falei assim... Eu acho que a Yamaha em Jerez e Le Mans é a chance dela de mostrar se eles estão no caminho certo ou não. Porque são pistas que favorecem a ciclística.
Se não aparecer, não estou falando que ia ganhar, mas mostrar resultado. Se não aparecer resultado nessas 2 corridas, eu acho que aí já não vai mais. E não apareceu. Então, assim, eu acho muito difícil e está muito complicado. Eu torço para que não seja. Porque para nós a gente quer todas as marcas lá na frente. E o Quartararo é um mega piloto. Outro cara que a gente tem que falar, Quartararo. Quartararo eu ponho no nível dos pilotos top. Ah, é? Temos com o Martin. Sim. Um baita piloto. Eu colocaria ele Você quase... achou o Martin um tico melhor? Não, como talento, assim, não é melhor. Quartararo acima. Acho que o Quartararo pensa mais. Quartararo, ele está entre Marx e Martin de qualidade de talento, tô falando, tá? Ele é quase um Marx, quase. E assim, é uma escolha difícil entre Marx e ele. Só que o problema é que ele está lá amargando 2 anos e não tem o que fazer. Não tem o que fazer, assim, assim, como é que vai ser os próximos 2 anos nisso? Será que... Aí eu perguntei, Manolo, como a Yamaha convenceu, dou um contrato de 2 anos, eu quero que você me fale, eu tenho minhas suspeitas, mas você que está ali no meio, Alex, mostraram que estão pegando esse cara da Fórmula 1, esse e esse, e puseram grana na mesa. Triplicaram o negócio do cara, puseram algumas sugestões de engenheiros de Fórmula 1, que não é a mesma coisa, não é difícil um engenheiro de Fórmula 1 vir aqui e fazer o negócio dar certo, tá? Mas não é impossível de melhorar o que está. Então isso foi o suficiente para convencer levar ele lá na MotoGP. Quer dizer, para a Yamaha. E a equipe cliente também, que provavelmente vai ser a Pramac, né, para desenvolver. Ah, não, mas aí é assim, são mais 2 pilotos que, agora, lógico, pode jogar peças lá para ver se... E o Bagnaia? Então, o Bagnaia é um bom piloto. Eu acho mesmo piloto, mas não é um cara, não é esse... Posso falar o que... Mas ele é bom, e não pode desmerecer. Assim, eu acho que é muito mais merecedor um cara que não tem o talento e consegue o título, Eu também penso porque isso. foi na base do quê? Trabalho. Do trabalho, o cara é dedicado. Eu posso falar o que eu penso do Bagnaia? Pode. É um Dovizioso que deu certo. É isso aí. Entendeu? Bagnaia é um Dovizioso que Bem deu colocado, certo. bem colocado. Eu acho importante pontuar, isso não é uma crítica. Não é uma crítica. Não é. O O Dovizioso Dovizioso era ótimo. Era ótimo. Estamos fazendo até uma homenagem a ele, dizendo assim, pô, o cara não tem o talento e tá ganhando. Não, Eu sempre falei isso Dovizioso no embate Messi e Cristiano Ronaldo, para falar do futebol. Isso. Como eu sou fã do Cristiano Ronaldo, porque ele é um cara que tem o talento, Não tem mas muito trabalho. O Messi nasceu. A gente não pode exatamente. nascer que nem o Messi, Não. mas a gente pode pegar o trabalho do Cristiano Ronaldo e replicar em qualquer carreira. Exatamente. É o que o Bagnaia faz. Exatamente, exatamente. E eu tenho uma admiração pelo Cristiano por isso. Porque é o cara que é dedicado ao extremo ao que faz. Então o Bagnaia é o Cristiano. que é um Marques elogio dos melhores. E o Marques é o Messi. Marcos é o Messi. É o Messi. É. E o Pedro Acosta também. Eu Pedro Costa também. E o que você achou das mudanças para 2027 com a redução de cilindrada? Então, eu O que perguntei você o achou? porquê. O que está acontecendo? Eu estive em Valência ano passado. Eu fui lá no box da Aprilia, inclusive com o chefe de mecânico do Alex, é o Antônio, que trabalhou comigo. Aí foi num momento final do dia que eu gosto de final do dia, por quê? Porque aí eu fui lá e ele mostrou, Alex, olha, a moto aerodinâmica, me explica um pouco a aerodinâmica. Né? Eu acho que eu sei, assim, você tem o achismo, eu não andei. Ó, se tirar a aerodinâmica da moto hoje, a moto é 2 segundos mais lenta. Então a aerodinâmica está tendo um efeito tão importante como é igual à Fórmula 1. Se tirar a aerodinâmica da Fórmula 1, muda o carro completamente, não faz curva e tal. E quanto vai andar mais lento? 5 segundos mais lento? Para mais. Então, a moto está entrando numa dinâmica que é o mundo da Fórmula 1. E começa os pilotos não fazer mais diferença. Praticamente, Alex, você fala assim, o cara freia entrando. Na hora que ele está no meio da crise, acelera tudo. Então, o tempo de você, na tua época, que a gente acelerava tudo numa volta, quando era pista rápida, 30% da volta era acelerando tudo. O resto era tudo dosando. Hoje a porcentagem subiu muito. Então assim, você está o tempo inteiro, não tem mais de onde tirar. Porque o cara acelera, abaixa a moto, não empina, ele senta na motocicleta e vai embora. E isso está tirando o brilho do piloto. Está virando muito mecânico e tirando o que é o humano. E essas reduções, essas alterações, principalmente na parte de limitações aerodinâmicas, não vai poder mais baixar as motocicletas, tudo, é para voltar o piloto, dar um pouco mais de opção e fazer o piloto ter um pouco mais de diferença, que o braço do piloto volta a importar um pouco mais, que é certo. Senão vai ficar aquela coisa engessada, que larga, aparecer Mônaco, vai. Larga e fica naquela fila que não vai. Até a aerodinâmica, que o cara quer pegar o vácuo é menor hoje, porque ele faz aquela parte da rabeta da moto é justamente para tirar. Não dá o vácuo pro cara, é sentir menos, pega, mas não é tanto como era. Então, isso parece que as aletas traseiras que não faziam parte do pacote aerodinâmico, que ainda não é,
provavelmente deve entrar no pacote aerodinâmico. Então assim, foi feito o regulamento com as alterações, mas ainda pode existir algumas coisas aparecerem antes de fechar 100% tudo que tem que ser modificado. Agora, a redução da cilindrada, estou falando para a moto correr menos. Falei, Manolo, tá bom, limitar o giro. Se não limitar o giro não adianta nada. Você está pondo a moto, por exemplo, eu corri de 800. A moto rodava 20 mil giros. 20 mil giros era a motocicleta do cara. Não dava para cá não, porque assim, se você não consegue ganhar, você começa a jogar o giro do motor. Agora, se você limitar giro, limitar o motor, porque você vai ter um motor a menos também. Aí o motor tem que durar mais. Mas você tem que limitar giros. Eu acredito que isso é uma possibilidade de entrar também no regulamento, porque aí você seca a potência da motocicleta. Sim, e aí você não aí a precisaria moto corre menos. reduzir a cilindrada. É. Poderia até, assim, eu acho, assim, é que eu não estou lá mais correndo hoje, então fica mais difícil a gente dar o palpite, né? Mas assim, eu não achei legal ter tirado a cilindrada da moto. Eu achei que podia ter 1000, eu pensei, pô, por que não põe 1000? Então reduz o giro. A moto vai correr menos. Reduz o Vai ter combustível. torque, o torque fica, mas não dá para dar a velocidade final que estava. Porque estão falando que o problema é que assim, a moto está correndo tanto que não tem pista para ser segura. Mas assim, por que corre muito também? Porque a aerodinâmica também está aumentando a velocidade de curva das motos. Daqui a pouco elas estão correndo que nem carro na moto, passando... entra 200 e faz a 180 curva. A moto entrava 200 e fazia 100, por exemplo. Agora está fazendo 150. Pô, uma velocidade de curva é enorme. Aí você precisa aumentar a área de espaço. Aí começa as pistas não terem mais... Para fazer uma pista segura tem que pôr o público a 100 metros de distância. Aí perde a atração do público, né? Que o público tem que estar próximo. Então é uma combinação também de público, ainda mais a marca que a Liberty agora comprou, que é uma empresa americana que ela visa muito o quê? Depois que ela comprou a Fórmula, o que ela fez? Trouxe o público para dentro. Que é o que tem que fazer. Antigamente, tudo que você vê um piloto parecia que era a coisa mais difícil do mundo. Fala, Elvis Presley. Quem paga a conta é o cara que está assistindo. Vamos dizer assim, para todos os patrocinadores, para tudo. Então, quanto mais, que é o sistema americano, né? NASCAR, Indy, sempre vai ser, é tudo ali. E é o que está fazendo. E a MotoGP já tem um pouco esse cara, não vai ser tão difícil. E manter, né? Dar mais impulso para isso. Bom, então é isso, galera. A gente está aqui nesse papo excelente com o Alexandre Barros. Continuaremos a conversa, mas para celebrar aqui o Festival Interlagos, né? Uma festa do mundo das duas rodas, muito legal. Aliás, a gente tem um recado bem importante para passar para vocês. Bom, quando a gente fala de motociclismo, motos em geral, é muito importante tratar da segurança do motociclista e também do equipamento da moto, como a gente bem sabe. Por isso, eu trago Guilherme Longo, nosso comentarista aqui do podcast, para abordar uma questão muito relevante nesse sentido. É isso aí, Carlos e Felipe. Eu tô aqui com Eliana Malísia, fundadora do Aceleradas e também uma das madrinhas da Surrai, para fazer uma pergunta muito importante. Eliana, mulher e moto, pode? Pode sim, Guilherme. Pode e deve, né? Para o bem-estar, lifestyle. São muitos benefícios que o motociclismo traz e a mulher faz parte desse lifestyle, né? Sem dúvidas. E conta pra galera que tá assistindo o podcast como começou essa tua história no mundo das motos. Bom, ano que vem faz 20 anos que eu trabalho com motos, reportando matérias sobre motos. E esses 20 anos eu vou comemorar também a união das mulheres motociclistas. Porque lá atrás, Guilherme, há 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, eu lembro o meu primeiro desafio, que foi fazer uma pauta sobre mulheres, grupos de mulheres. Olha, eu apanhei, porque eu procurava, esse grupo não existia. Foi aí que eu falei, bom, agora eu preciso começar a reunir as mulheres motociclistas. Então, ano que vem faz 20 anos que eu reúno as meninas para um passeio, para uma roda de conversa, para trocar informações, experiências, uma ajuda a outra, né? Fundei o Aceleradas também. Então, Aceleradas vai fazer 20 anos, mas o nome Aceleradas vai fazer 5 anos. Foi depois que eu dei um nome para esse grupo, para esse coletivo, para esse movimento. Então, minha história tem 20 anos, escrevendo, reportando, testando motos, estudando muito, aprendendo sobre sempre pilotar melhor, cursos de pilotagem, fiz cursos de mecânica profissional de moto, coloquei a mão na massa. Sim. Também para começar a escrever com mais propriedade, né? Sim. Sobre ali a parte interna da como que acontece, né? O motor de uma moto. É um trabalho assim maravilhoso, eu adoro, amo ser a madrinha do projeto Elas e as Motos, da Surrai,
porque foi a primeira marca que realmente se posicionou em fazer uma pesquisa de verdade, uma super pesquisa com muitos detalhes, informações muito relevantes sobre o motociclismo feminino. Para compreender o mercado, né? Então, ser madrinha desse projeto, para mim, nossa, é assim é igual receber um prêmio, uma premiação, né? Porque realmente eu estou conseguindo contribuir muito também, né? Já pelo esse meu histórico de reunir as meninas, de conversar com elas, saber as dores delas. Bem, e agora completando 20 anos, Aceleradas 5, como que você vê a presença feminina no mundo das motos nesse período? Aumentou? Elas estão mais participativas? Inclusive, a gente está aqui, né, dentro do festival Interlagos. Mulherada está presente essa semana, né? Não, basta olhar para os lados ou olhar lá na pista que você vai ver o tempo todo uma mulher em cima da moto pilotando todas as cilindradas. Então não existe que o motociclismo é para homem ou para mulher, é para todos, né? Talvez a gente precisa de mais espaço nos eventos, a gente precisa de um olhar diferenciado nos eventos, porque ok, pilotar é igual, o homem e a mulher pilotam igual, equipamento não tão igual, porque a gente tem um formato do corpo diferente, mas o acolhimento é diferente. A mulher, ela necessita realmente de um acolhimento um pouco diferente, um pouco menos masculino, porque o universo ainda é bastante masculino. E ao longo desse período de tempo, você falou da Suhai, mas a gente também pode olhar para as montadoras, né? Elas têm pensado também mais na presença das mulheres no mercado, né? Pensam, nos contratam, né? Bom, eu trabalho, né? Tô aí no mercado há 20 anos. Eu acho que se eles não tivessem esse olhar, o meu trabalho não teria alavancado. Eu não estaria aqui, eu estaria fazendo teria uma outra profissão, né? Sim. Então as marcas sempre olharam, sim, mas olharam como uma mulher e um homem, é tudo igual, mas não. No motociclismo a gente tem algumas particularidades, sim. Acho que precisa aumentar. E com esses dados agora da Suhai, com essa pesquisa incrível que eles fizeram, uma pesquisa realmente assim profunda, né? Isso vai ajudar todo o mercado, com certeza. Esse é o próximo passo, então? Próximo passo é começar a divulgar todos esses resultados. É isso aí, a gente vai ficar de olho então, porque como já disse Eliana, mulher e moto não só pode sim, como deve, como né? Deve, né? E no pódio também, né? É isso aí também, no esporte, não só nas ruas, mas nas pistas também. Mulheres no pódio, é isso mesmo. É isso aí, a gente vai ficar de olho nisso, vocês também no podcast. Vou ficar de olho, Eliana. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, participação muito especial. A gente agradece também. A gente se vê numa próxima. De volta aí com vocês, Carlos e Felipe. Valeu, Gui. E é isso, minha gente. Inclusive, a gente coloca aqui o QR Code da Suhai para você fazer a cotação do seu seguro e aproveitar o mundo das motos com toda a segurança e não se preocupando com as coisas que a Suhai cuida para você. Pode isso, Felipe? Pode sim, é claro, Carlos Costa, você ligado no Podcast, não perca mais tempo, escolha a Suhai, a seguradora do sim. E já anota essa dica, hein? 2025, Festival Interlagos, a gente espera vocês. Queria te perguntar, Alex, a importância da segurança hoje, e claro, no motociclismo, isso é algo que fica ainda mais em evidência do que no automobilismo. Mas eu não tô correndo não. Parou de correr? Parei. Primeiro passo da Não segurança dá. é parar, né? Não, aqui não dá. É assim, eu fui no oftalmo ontem, tá? Tô com 5 graus. E eu falei, eu vou dar mais um ano, eu vou ter que operar, porque não tô enxergando mais nada. Tá pior que eu tenho 3,5, mas... Então, eu tô com 5, eu não enxergo mais nada. Mas você sentiu isso no final do ano passado? Como é que foi? Não. Quando eu corria... Mas assim, quando eu tava correndo no Brasil aqui, até a brincadeira aqui, teve uma corrida que eu fiz pole. Só que eu já tava enxergando os números tudo embaçado do painel. Aí o César punha a placa, e dar a placa aqui em Interlagos, a gente freia nos 100 metros aqui de 1000. E a placa ficava nos 120 ali. Até eu achar a placa, porque não é uma placa só, tem várias. Aí ele tava me dando a placa, tava me dando que eu tava na pole, não sei o quê, eu não enxergava mais nada. Eu só acelerava. Falei, quando eu parar no box, eu vou perguntar o que eu fiz. Falei, César, não tá adiantando, não tô vendo mais nada, eu não enxergo o número do painel do lap time. Eu falei, não tava já... E não tava com esse grau, tava com um grau bem menor. Ainda enxergava bem de longe, então para tocar não tinha problema. Assim, mas não, as lesões, a idade também. Eu acho que, assim, aquilo que eu fiz no Brasil foi para ajudar também, não era... Minha carreira foi feita lá fora e quando parou em 2007, parou. Tá? Então assim, a ideia era
ajudar o motociclismo Impulsionar. aqui no Brasil, impulsionar. Mas hoje eu não tenho mais o pique também, eu não tenho mais aquele fogo. É uma coisa que o Ron Asna me falou, Alex, que ele correu o último ano, foi o primeiro ano de 500, foi o último dele. Eu falei, como você vai parar, Ron? Não dá, cara, isso aqui. Eu tinha 19, 20 anos, eu só respirava moto. Eu falei, Alex, quando você crescer, você vai entender que as prioridades na vida, elas vão mudando também. Né? E outra, eu não tenho mais o físico que eu tinha, você tem que ter a fortaleza, as lesões minhas. Eu tô aqui falando com vocês, eu tô com o ombro direito e a perna aqui, o quadril, tá aquela dorzinha chata que fica das lesões. Mas é assim, é outro momento da minha vida que eu tenho, gosto de acompanhar. É legal porque eu bato o olho ainda, consigo entender certas coisas que o piloto está vivenciando ali em cima da motocicleta, né? A gente que foi piloto, o que acontece? Quando você vê a forma de comportamento, você consegue mais ou menos entender qual é a dificuldade que ele deve estar passando em cima da motocicleta, se é uma coisa de pneu, se é uma coisa de freio, é um problema da moto, é um problema de cansaço. Você consegue quando você conhece um pouco os pilotos também, né? Mas E você consegue entender a intenção, a estratégia de corrida de cada Também um. de cada um. E essa parte, quando você voltou, só queria pontuar isso, Claro. porque você voltou depois de muitas temporadas afastado, 10 e voltou anos parado. andando muito bem, e era um contraste, porque era muitas corridas aqui em Interlagos, e era o Eric Granado e o Alexandre Era Barros. muito legal. E o Alexandre Barros, com aquele estilo clássico, conseguia fazer frente ao Eric, que tinha um estilo muito mais moderno, arrojado e tudo mais, mas você conseguia... com essa diferença de idade, o tempo que você ficou parado contra um piloto pesa, muito viu? mais jovem, Pesa. você conseguia, no seu talento, que você tanto valoriza, se opor e andar muito próximo, ganhar dele algumas vezes. Foi muito bacana para o motociclismo brasileiro, o retorno do Alexandre foi muito Ajudou, importante. né? Isso impulsionou o motociclismo como todo aqui, que a ideia era essa. Né? E até pouco a intenção tempo era atrás. só essa. E como é que é na rua hoje? Você anda de moto? Ando pouco. Eu gosto. Agora, Track day, agora eu fui sei. pro campo, né? Então, eu tô numa vida muito tranquilo. pacata. Anda de cavalo. Não Um chega HP, né? Cavalo tanto. tem um HP. Um HP. Não chega a ser tanto, mas assim, eu tô pensando, por exemplo, agora, eu tava discutindo, em querer fazer um passeio, coisa que eu nunca fiz. Fazer um passeio de moto, arrumar, sabe esses Sem viagem. aquela 5... Não, mas não é aquelas viagens de 1.000 km por dia que você... Aí é quase Paris-Dakar, né? Não, fazer passeio mesmo, curtindo. Tenho vários amigos da minha idade que fazem isso. Pilotos também que correm de carro, fazem isso. Principalmente o pessoal lá na Porsche. Aí eu falei, putz, eu tô com vontade de fazer, que eu nunca fiz, fazer um passeio de uma semana, entre 5, 6 amigos, assim, que legal. e passeando, curtindo mesmo, coisa de curtir. Então eu tô mais nessa vibe, assim. Mas eu gosto da competição. Não vai falar, não, eu assisto as corridas, gosto de ver, tá no sangue, né? Moto elétrica, você gosta? Cara, ó, eu vou te falar. Eu sou da. É que assim, não fala que é a nossa geração, vai quase, vai, é a geração. Cara, é da gasolina. É legal que o futuro tá indo para um lado e tal, assim. Já eu acho que já não é mais a tendência, pelo que eu. Algumas informações que eu tenho, não é mais o futuro elétrico. Vai ser o combustível aí sintético com parte elétrica. Eu acho que for elétrico estruturalmente para mudar. Principalmente em países ainda como o Brasil e outros, né, que tem mesmo nível, é bem complicado, mas assim, eu acho que no começo pegou, mas eu não sei se vai ter muita continuação ou vai mudar, vai ser um misto entre elétrico e o combustível sintético que estão agora, né, que a Repsol inclusive ela é pioneira nisso, ela está praticamente com 40% dos postos de gasolina na Espanha já tem o combustível, esse vegetal que eles falam, são sintético, né, que por exemplo, o combustível da MotoGP da Honda, 40% já é o combustível sintético, não é derivado do petróleo. Vocês já sabiam disso? Já está. E até 2030... Vai se tornar obrigatório. vai se tornar obrigatório. E até 2030 a Repsol quer ter 100% do combustível. E isso, lógico, vai trazer para a MotoGP, que não é poluente, Claro. todas aquelas coisas também. É, a Fórmula 1 seguindo esse... E a Fórmula 1 também esse está me rumo seguindo isso. Mas, gente, que papo, hein? Passamos do horário até Passamos, aqui. temos que liberar o homem. Te peço desculpas, Mas não, Alex. deixa eu fazer mas- mais umazinha, por favor. Você assiste, você continua ligado à competição. Você assiste Moto 3, Moto 2, MotoGP e Moto E? Então, eu assisto de vez em quando. Eu assisto mais no sábado. Moto 3. A Moto 3 sabe que a Moto 3 é legal? A garotada, porque assim, o legal da Moto 3 é que é tudo garoto querendo ganhar corrida. E todo mundo entra ali assim, a estratégia é zero. Sim. Ali é toda a curva é a última curva. E eu corri assim também nessa idade. Então, a categoria Moto 3 sempre vai ser bonita, porque sempre vai ter piloto novo
com aquela ambição, porque é o começo da carreira, e eles querem mostrar resultado e não tem essa de equilibrar, é tudo ou nada. Então a categoria Moto 3 sempre vai ser bacana, sempre, não tem jeito. Mas foi uma A boa Moto menção. 2, a Moto 2, sabe o que acontece, Fausto? Que antigamente a 250 era a categoria mais apreciada, que era a que tinha mais competição, mais disputas. Hoje a Moto 2 ela perdeu esse brilho, porque as motos são muito engessadas, porque o motor é igual. Então você não vê. Você vê a categoria MotoGP, vê a categoria. Estou falando em competição de pilotos, tá? Não tecnologia, nada disso. Você vê os pegas da Moto 3, os pegas da MotoGP, a Moto 2 é a que menos pega tem. Então isso acaba, lógico que é uma moto difícil, que para a escola ela funciona muito bem para a MotoGP, muito bem, melhor do que antigamente quando era 250 e 500, o salto era enorme, hoje o salto é muito mais próximo para o piloto, né, tecnicamente, mas é uma categoria que está faltando brilho de disputas. E tem o brasileiro, que é o Diogo Moreira, Isso, aí de tem quem Dioguinho. você foi mentor durante muitas temporadas. Como é que é. você está vendo o Diogo na Moto Olha, 2? a gente falou inclusive disso na última live. Pelo que eu conheço dele, ele tem potencial de fazer a Moto 2 primeiro ano é muito difícil. Todo piloto que entra no primeiro ano, a corrida que ele fez em Mugello já foi ótima, foi tecnicamente falando, esquece se é 11º, 15º. Sim. Eu olho pelo lado técnico, né? Independente do resultado. Né? Porque às vezes pode ser um baita resultado técnico, que isso tendo as condições ideais é para andar na frente. Né? Ele está crescendo, mas o que ele fez na Moto 3 no último ano, ele poderia ter feito melhor. Agora, difícil eu dizer o porquê, porque eu não estou lá dentro. Eu não sei do cotidiano, não sei das dificuldades que está passando, se é uma coisa com a equipe, com o pneu, adaptação, ou é coisa dele, que ele se sente num momento seguro, que isso pode acontecer também. Então, assim, mas os resultados que ele poderia ter feito ano passado, poderia ter sido, do potencial que eu conheço ele, poderia ter sido mais. Não que ele anda mal, né? Isso, Sim, anda entendi. muito bem, mas ele, pelo que eu conheço, ele poderia ter feito melhor. Por que não fez? Eu não sei te dizer. Eu não sei o que aconteceu lá dentro, porque para falar isso você tem que estar lá, Sim. sabendo quais são as dificuldades que aconteceram. O que foi? Ele se machucou? Estava com dor? Né? Estava desconfiado? Tive aquele momento de segurança? Estou falando dele. Aí, não, pode ser uma coisa da moto, do pneu, a equipe não soube acertar a motocicleta Não dá para para ele. saber. Tá? Outra coisa que eu acho, a equipe que ele está na Moto 2, eu não sei as opções que ele tinha, mas pelo talento que ele tem, pelo pouco que eu conheço com as pessoas lá dentro, que eu sei, eu acredito que ele tinha melhores possibilidades. Sem desmerecer a equipe, pelo amor de Deus, sempre vai ter equipe, né? O pacote maior, tem o pacote médio e o pacote, né, da parte de baixo, vamos dizer assim, né? Isso com toda a competição. Mas eu acredito que entre equipes que tinham, ele deveria estar numa equipe melhor pela qualidade de piloto que ele é. E isso ajudaria a dar um acesso melhor para ele, porque quando você está melhor amparado com uma equipe que tem expertise e que tem resultados, né, até como companheiro de equipe, que o companheiro dele, por exemplo, é bom, e não está conseguindo fazer o resultado que ele está fazendo. Sim. Então é alguma coisa da equipe. Porque se tivesse lá o Foggia, que é um piloto bom, andando na ponta, e o Dioguinho está andando no 15º, a questão dele é crescer, a equipe está fazendo o trabalho dela, mas não é o caso. O Diogo está andando melhor que o Foggia, que é um piloto Vice-campeão bom pra do caramba. mundo. Vice-campeão do mundo. Então, assim, alguma coisa errada está lá dentro. O que é? Não sei. E aí tem outras equipes que eu acho que ele poderia estar lá, que isso daria um amparo muito melhor de base para ele salto ser mais acelerado, vamos dizer assim. Não esperar tanto tempo. O que pode acontecer, Fausto? Tá lá, vê que o negócio não funciona, para depois tomar a decisão para ir para outro lugar. Aí é 1 ano, 2 anos a menos de MotoGP que pode acontecer. Isso pode estender mais a carreira para chegar na MotoGP, entendeu? Agora, é difícil a gente falar o porquê das coisas lá dentro. De longe não dá para saber. Mas essa comparação com o companheiro era pertinente, né? E, assim, também tá ainda num período de adaptação na Moto 2. Mas, Alex, Também. foi um prazer muito grande. Vou te chamar, te incomodar para próximas Lógico, entrevistas. será um prazer. Será um Para prazer. visitar o nosso escritório, o nosso Tá. estúdio lá no motosport.com. Tá ótimo. Fausto, que papo, hein? Bom demais, eu gostei de tudo, gostei até do seu visual, Sean Connery. Ficou Muito bom. É para ficar mais másculo, né? Nós conhecemos desde a época que você era introvertido. E agora você está falando muito bem, está muito desenvolto e multi-atitudes. Parabéns, Alexandre Barros, o melhor piloto da história do Brasil. Obrigado. Isso aí, valeu. Ah, Valeu, Fausto, valeu, Alex, Obrigado. Felipe e especialmente a você que acompanhou. Deixem aí os comentários, curtida, acompanha a gente nas plataformas. Tem muita coisa boa para chegar aqui no podcast. Galera, um abraço, tchau, tchau. valeu.
aí.